Bom, agora começamos um novo capítulo e a gente agora trata de vetores de variáveis aleatórias. Nós começamos com variáveis aleatórias unidimensionais. Na verdade, fizemos primeiro uma revisão de probabilidade, depois falamos de variáveis aleatórias reais, né, mas unidimensionais. Agora a gente vai falar de vetores de variáveis aleatórias. Bom, um vetor de variáveis aleatórias, ou um vetor aleatório, é uma função vetorial que associa a cada resultado que se um vetor. A gente começou lá com variáveis aleatórias reais. Para cada que se a gente associava um número. Agora, para cada que se a gente vai associar um vetor. Então, por exemplo, se eu considero o experimento selecionar o nome de um estudante de uma urna, e eu chamo de que se o resultado desse experimento, então eu posso associar a esse nome a altura, né, do estudante, posso associar o peso, posso associar a idade. Na realidade, eu vejo que eu tenho três variáveis aleatórias diferentes, mas eu posso juntá-las num vetor. E aí esse vetor vai ser um vetor de variáveis aleatórias. E, portanto, o que a gente chama de um vetor aleatório. Repara que a altura, o peso e a idade estão associadas ao mesmo que se, né, que é o mesmo estudante. Então, são três variáveis aleatórias, mas associadas ao mesmo resultado do experimento. Então, um vetor aleatório, no caso, tridimensional. E aí eu vou denotar um evento associado a um vetor aleatório dessa forma. Eu escrevo dessa maneira que está aqui, na notação vetorial, que é esquisito, né? Porque não faz muito sentido falar um vetor ser menor ou igual ao outro, é apenas uma notação. E eu prefiro essa notação daqui, que na realidade é o evento. Esse evento, na realidade, significa isso. x1 grande ser menor ou igual a x1 pequeno, x2 grande. No caso de variável aleatória unidimensional, só tenho essa componente. Agora eu tenho todas aqui. Eu vou dizer que as variáveis aleatórias x1, x2 e até xn são independentes se a probabilidade de x1 pertencer a um evento A1 e x2 pertencer ao A2 e x3 é igual ao produto das probabilidades. A gente vai voltar a falar em independência, porque é importante no final, lá no final do capítulo. Bom, e aí a gente segue, né, fazendo as mesmas definições que a gente teve lá para a variável aleatória unidimensional. A primeira é função de distribuição de probabilidade conjunta, que eu vou denotar dessa forma, né, de novo lá, aquela notação vetorial. Na realidade, que significa o seguinte: quando eu escrevo isso, f, x grande, um setinho de x em pequeno, significa a probabilidade de x1 ser menor ou igual a x1, e, essa vírgula que significa e, significa interseção. Probabilidade de x1 ser menor ou igual a x1, e x2 ser menor ou igual a x2, e assim por diante. Vamos pegar um caso particular, porque na realidade a gente só vai usar casos particulares, muito com duas variáveis e no máximo com três variáveis. Então vamos pegar uma função de distribuição de probabilidade em relação a duas variáveis aleatórias, x e y. Então, no caso particular, essa função de distribuição de probabilidade ela é dada pela probabilidade de x grande ser menor ou igual a x e y grande ser menor ou igual a y. Então, eu escrevo assim, ó, fxy, x grande, y grande, xy, a probabilidade de x grande ser menor ou igual a x pequeno, y grande menor ou igual a y pequeno. Então, como exemplo, eu considero que bits são transmitidos através de um canal de comunicações com probabilidade de erro dada de acordo com o esquema a seguir. Se o bit 1 for enviado, a probabilidade do bit 1 ser recebido é P e a probabilidade do bit 0 ser recebido é menos P. Se o 0 for enviado, a probabilidade do bit 0 ser recebido é P e a do bit 1 é 1 menos P. Então, se eu considero a variável aleatória x representando os bits enviados e y representando os bits recebidos, e se eu considerar que na hora de enviar eu tenho a mesma probabilidade de enviar 0 a 1, eu tenho o seguinte: a probabilidade do y ser 0, dado que x é 0, é P, de acordo com o enunciado. De y igual a 1, dado que x igual a 0, é 1 menos P, y igual a 0, x igual a 1, 1 menos P, y igual a 1, dado que x igual a 1, é P. Então, a regra de Bayes, que a probabilidade A interseção B é a probabilidade A conhecida, a probabilidade B, vezes a probabilidade de B. Então, eu tenho que a probabilidade do y igual a 0 e x igual a 0, vamos tomar cuidado com isso aqui, né, porque é muito importante,
Isso aqui é diferente disso, né? Aqui é a probabilidade de y ser zero e x igual a zero. Isso é a probabilidade de y igual a zero, dado que x igual a zero, vezes a probabilidade de x igual a zero, que dá P sobre 2. Bom, e assim eu faço vários casos. Y igual a 1 com x igual a zero, x igual a 1, y igual a zero, x igual a 1, y igual a 1. Bom, essas aqui são as probabilidades, né? Na realidade, eu tenho essas 4 possibilidades. Saiu 0 porque entrou 0, saiu 1 porque entrou 0, saiu 0 porque entrou 1, saiu 1 porque entrou 1. E aí, como é que eu construo FTP? Bom, esse é só um exemplo para mostrar que, para variáveis aleatórias discretas, mesmo com duas variáveis, mesmo um exemplo bem simples, não é tão simples construir essa função de distribuição de probabilidade. No caso de uma variável aleatória só, era fácil, porque você vai acumulando e está ali sobre a reta, né, real. Agora, a gente, na realidade, está num plano, né? Então a história muda um pouco de figura. Eu preciso ter várias possibilidades, saber se o x for maior que 1 e o y for maior que 1, qual a probabilidade do x grande ser menor ou igual a x e o y grande ser menor ou igual a y. Como lá eu só tenho 0 ou 1, se os dois x e y forem maiores que 1, a probabilidade do x grande e y grande serem menores que ele é 1, né? Porque eu estou lá no final. E por aí vai, ó, x menor que 0, y real, etc. Num caso, por exemplo, interessante, que se é x maior que 1 e y menor que 1, se o x é maior que 1, qual é a probabilidade do x grande ser menor ou igual a x e do y grande ser menor ou igual a y se o y é menor que 1? E aí, na realidade, para o x eu tenho duas possibilidades, ou 0 ou 1, e para o y só tem uma, se é 0. Então eu faço essa conta, vai dar meio. Bom, por aí vai, e eu vou tentando construir essa distribuição de probabilidade. E aí, na realidade, eu observo que, graficamente, essa função de distribuição de probabilidade, ela está no R3. Então, na realidade, seriam vários degraus, né? Seriam vários paralelepípedos, um sobre o outro, e no limite 1, porque ela não pode passar de 1, assim como no caso de uma variável. Não precisa ficar muito preocupado, é importante entender esse exemplo, na apostila tem esse exemplo, é importante dar uma olhada nisso, tentar entender o que foi feito. Só para ilustrar mesmo a dificuldade que a gente tem. Mas a gente não vai trabalhar muito com esse tipo de coisa, não. A gente vai trabalhar mais com variável aleatória contínua. Então, algumas propriedades que são interessantes, por causa de duas variáveis aqui, eu separo errado por causa do software. Bom, a função de distribuição de probabilidade ela é não decrescente, como era no caso de uma variável. Lá no menos infinito ela é 0, no mais infinito ela vale 1. E aí o caso particular, o fx de x é o caso do fxy quando o y vai para infinito. Por quê? Isso aqui é a probabilidade de x grande ser menor ou igual a x e y grande, está errado. E y grande ser menor que o infinito é a mesma coisa que a probabilidade de x grande ser menor ou igual a x. Idem para a fy. Como é que a gente define a função densidade de probabilidade, que agora é importante para a gente? A função densidade de probabilidade, então generalizando, vai ser derivada parcial de ordem n, né, dependendo de quantas variáveis aleatórias eu tenho no meu vetor, em relação a cada uma dessas variáveis, derivada parcial. Então vamos lá, no caso particular de duas variáveis aleatórias, para formar o vetor aleatório, lembrando sempre que eu estou falando de um vetor aleatório. No caso, é um vetor aleatório bidimensional. Então, agora, essa densidade é por unidade de área, né? Isso aqui, que é a densidade, é a quantidade de probabilidade por unidade de medida. Mas a unidade de medida agora é a área de um quadradinho de lados dx e dy. Por isso que isso aqui, ó, se essa densidade é a quantidade de probabilidade por dx e dy, na hora que eu simplifico, eu vou ficar só com a probabilidade e a soma total da probabilidade tem que dar 1. Integral dupla, porque agora tem duas variáveis aleatórias lá. Então, essa é o equivalente ao ter uma integral simples da densidade dando 1.
A probabilidade, como é que eu calculo a probabilidade de um ponto pertencer a um conjunto, né? Que seria o equivalente lá a dizer qual é a probabilidade, por exemplo, do x estar entre A e B. Era a integral de A até B da densidade. Então, qual a probabilidade do xy estar pertencendo a um conjunto? Porque agora eu estou no plano. Se é integral dupla, vou integrar nessa região da densidade. A função de distribuição de probabilidade, equivalentemente ao que eu tinha lá com uma variável, que era a integral de menos infinito até x da densidade, agora eu tenho uma integral dupla. E a densidade de probabilidade para duas variáveis é a derivada parcial de segunda ordem da distribuição em relação a x e a y. Na realidade, tanto faz aqui em relação a x e a y, em relação a y e a x, para as funções que a gente vai trabalhar, e vão atender o teorema de Schwarz, que tanto faz para a derivada segunda, quando essa função aqui é de classe C2 e é o que a gente vai usar, são funções de classe C2. Muito importante agora, como é que eu encontro a densidade de probabilidade marginal? Bom, eu consigo provar, isso não é difícil de ver, que a densidade de probabilidade marginal é a integral da densidade de probabilidade conjunta em relação, quando eu integro em relação a outra variável. Então, fx de x é quando eu integrar isso em relação a y, que aí o y vai sumir, vai ficar só x, idem aqui. Fx e fy chamados de funções de densidade de probabilidade marginais. A gente vai usar isso bastante. Bom, se eu generalizar aquelas propriedades, eu tenho, na realidade, esses itens generalizando. Se for vetor aleatório discreto, no lugar das minhas integrais, vão entrar meus somatórios, né? Então, vamos fazer um exemplo prático, que é bem interessante, que isso aí vai ilustrar bastante como é que a gente trabalha. Então, esse exemplo é muito interessante. Vamos concentrar nele aí, para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Então, o exemplo diz o seguinte, que um trem chega a uma estação e para por 5 minutos antes de prosseguir. O instante de chegada do trem, contado a partir das 9 horas, em minuto, pode ser modelado pela variável aleatória t, com FDP, dada por isso aqui. Calcule a probabilidade do trem chegar na estação até as 9h20. Determine o maior atraso que o usuário pode ter, de modo que a probabilidade dele pegar o trem seja maior que 0,5. E, finalmente, considere que o instante de chegada de um estudante à estação, contado a partir das 9 horas, é uma variável aleatória que a FTP conjunta é dada por ele. Então, vamos fazer alguns comentários sobre esse exercício. O primeiro, repara que essa variável aleatória, da modelagem de um instante de chegada de um trem, é uma variável aleatória exponencial como tem que ter. Por quê? O trem está marcado para chegar às 9. A probabilidade dele chegar perto das 9 tem que ser muito maior do que a probabilidade dele chegar mais afastado das 9. Claro, isso é um sistema de transporte. Não poderia ser uniforme, porque eu não posso ter a mesma probabilidade de chegar às 9, 9h10, 9h20, 9h30, 10 horas, 11 horas. Não pode. Isso é errado. Senão vai ficar um caos no transporte. Não é gaussiana também, porque eu não posso ser igual a probabilidade de chegar antes das 9 e depois das 9, até porque nem antes também não é bom que chegue. Porque vai todo mundo contar que ele vai chegar naquele determinado horário. Então, mesmo que ele atrase, tem que ser muito pouquinho a probabilidade de ele atrasar. Tem que ser, na realidade, passou um pouquinho das 9 e essa probabilidade tem que cair. Por isso que a gente tem uma exponencial. O item 1, calcule a probabilidade do trem chegar na estação até as 9h20, tem a ver com o capítulo de variável aleatória real. Não tem nada a ver com esse capítulo ainda. Eu poderia resolver tranquilamente no capítulo anterior. O número 2, também. Determine o maior atraso que o usuário pode ter, de modo que a probabilidade seja maior que 0,5. O terceiro aqui tem a ver agora com densidade de probabilidade conjunta. Considere porque no terceiro, tanto a hora do trem chegar quanto a hora do estudante vão ser variáveis aleatórias. E aí eu tenho uma densidade de probabilidade conjunta. Como é que a gente determina essas densidades de probabilidade na prática? Determina analisando aquela situação durante muito tempo. São dados experimentais, né, que fazem com que eu modele as densidades de probabilidade.
A partir de um conjunto muito grande de dados experimentais, eu vou tendo modelos para construir. Então, na realidade, é como se eu tivesse ficado naquela estação durante muitos meses e fosse pegando os dados do horário que o trem chega, o horário que o estudante chega, e aí no final das contas eu faço um modelo que é dessa densidade de probabilidade. Então eu começo a resolver o exercício. Então, a densidade de probabilidade, primeiro, só do estudante do trem é essa. Quero calcular a probabilidade do trem chegar até 9h20. Isso a gente já sabe. A probabilidade do t ser menor que 20, porque na realidade eu conto a partir das 9 horas. A integral de menos infinito a 20 da densidade vai dar 0,95. Quer dizer, a probabilidade do trem chegar até 9h20 é de 95%. 2. Determine o maior atraso que o usuário pode ter, de modo que a probabilidade dele pegar o trem seja maior que 0,5. Então, o atraso do usuário tem que ser menor que um instante que ele chega mais 5. Porque lembra que o trem vai ficar parado 5 minutos na estação. Então, ele chega no instante t, para por 5 minutos. Então, na realidade, eu tenho até t mais 5 para poder pegar o trem. Então, o azinho tem que ser menor do que o t mais 5. Então, o t mais 5 tem que ser maior que o azinho. Então, t tem que ser maior que a menos 5. E aí, na hora de integrar, vou integrar de a menos 5 até infinito da densidade. Essa probabilidade tem que ser maior que 0,5. Se eu fizer as contas, o maior atraso que eu posso ter é de 9,6 minutos. E, finalmente, agora eu tenho a densidade de probabilidade conjunta. Considere que o instante de chegada do estudante é a variável aleatória x e o t era o instante de chegada do trem. Eu sei que a FDP conjunta é essa aqui. Essa de cima aqui, desculpa. Aqui, né? E aí, para calcular a probabilidade do estudante pegar, repara, t mais 5 tem que ser maior que x. Então, t tem que ser maior que x menos 5. Isso aqui está errado, né? A FDP conjunta é essa de cima aqui. Então, está aqui. Como é que eu calculo essa probabilidade? Repara que antes o A era fixo. O t é uma variável aleatória e o A é fixo. Agora, o x é variável aleatória e o t é variável aleatória. Os dois são variáveis aleatórias. Como é que eu calculo isso? É uma integral dupla. Uma integral dupla da densidade conjunta numa região A. Quem é essa região A? Essa região A está aqui, ó. É o gráfico da região, se eu considero x e t, x menor que t mais 5, é essa região aqui, né? Essa é a reta x igual a t mais 5. X menor que t mais 5 vai dar essa região. É tudo maior que zero, vou calcular a integral dupla. Escolhi dx dt, o t varia de 0 a infinito, e o x varia de 0 até a reta t mais 5. Se eu fizer essa conta, dá 0,946. Então, a probabilidade do estudante pegar o trem, com essa densidade de probabilidade conjunta, é de 95%, aproximadamente. Tem que dar uma revisão integral dupla, que vocês vão precisar de integral dupla. Dá uma olhada lá no arquivo de cálculo. Um outro exercício interessante é isso. O sinal recebido numa transmissão via rádio pode ser modelado dessa maneira. A cosseno ômega 0 mais θ, ou assim. Na realidade, como é que eu chego daqui a aqui? Aplico lá a fórmula do cosseno da soma, né? Cosseno A, cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. E eu chego numa expressão desse tipo. Sendo x e y, estou supondo que x e y são variáveis aleatórias com FDP conjunta, dado por isso aqui. Essa é uma variável aleatória gaussiana bidimensional. A forma dela é como se fosse um chapéu, né, de mexicano. Quero determinar a probabilidade de amplitude de A ser maior que 1. Como é que eu calculo essa amplitude de A? Então, tem que A cosseno ômega 0 mais θ tem que dar isso. Então, se eu aplicar aqui, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B, eu chego à conclusão que A cosseno θ é x e menos A seno θ é y. Com isso, x2 mais y2 é A2, o A é raiz de x2 mais y2. Então, a probabilidade do A ser maior que 1
a raiz de x2 mais y2 é maior que 1, que é x2 mais y2 é maior que 1. E a região é essa, onde eu vou ter que integrar. Então a probabilidade do A ser maior que 1, a probabilidade de x2 mais y2 ser maior que 1. Tem que calcular a integral dupla da densidade conjunta nessa região, que vai ser, passo para coordenadas polares, faltou um R aqui de região. Coordenadas polares, o θ é 0,2π, o R de 1 até mais infinito, calculo, chego a E elevado a menos 1 sobre 2 igual. Quero encontrar a expressão da densidade de probabilidade marginal. Como é que calculo? Integro de menos infinito a mais infinito a conjunta. A conjunta está aqui. Integro em relação a y. Tudo que tem x sai fora. Separo esse 2π sobre sigma 2 e raiz 2π sigma, raiz 2π sigma. Isso aqui, ó, se eu olhar, é exatamente a densidade de probabilidade gaussiana. Por isso que essa integral dá 1 direto, porque isso aqui é uma densidade de probabilidade unidimensional, gaussiana. E aí eu obtenho direto isso aqui.